Oi gente, hoje a gente vai conversar sobre o verão que mudou a minha vida, desde a primeira temporada até a terceira que tá passando atualmente na Prime Video, passando pelos personagens, casais, tretas, mortes e claro, sobre como aquela série consegue te deixar revoltado e apaixonado ao mesmo tempo. Mas, antes do nosso vídeo começar, antes desse tópico sobre séries começar, que eu nunca trouxe aqui pro canal sobre séries, e sim só sobre filmes, enfim, vários outros conteúdos, mas não sobre séries, eu espero que vocês gostem. Eu estou completamente rendido e viciado em O Verão que Mudou a Minha Vida, então eu achei de bom tom trazer esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Antes do vídeo começar, eu peço muito que vocês deixem esse like, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito, e também assine o sininho de notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. Não se esquece de passar lá no meu Instagram, que lá tem conteúdos diários sobre filmes, séries, livros, tá bom? Que você estava pedindo conteúdo de livros. Também estão pedindo, assiste comigo de Descendentes 4, que eu fiz de Descendentes 1, 2 e 3. E vai vir aí, eu também fiz vídeo sobre zombies, sobre High School Musical, então Disney tá aqui, ó, muito interligado com o nosso canal, mas hoje a gente vai falar de uma série mais adolescentezinha, mais gostosa, do Prime Video, que é O Verão que Mudou a Minha Vida. Bom, gente, então eu vou começar aqui dizendo sobre o meu envolvimento com a série. Eu comecei a acompanhar agora, na terceira temporada, mas eu vi a primeira, a segunda, depois a terceira, pra chegar agora na terceira, né? E o que mais me cativou no início, completamente, foi os personagens, o clima de verão, o triângulo amoroso e aqueles temas mais de amadurecimento que levam tanto a Belly, tanto o Conrad, não, o Jeremiah, né? Não vou entrar nesse tópico, a Susana, o Steven, enfim, né? E até que nessa terceira temporada, os 6 primeiros episódios trouxeram momentos muito fortes, mas também algumas mudanças de tom em relação ao que o público já conhecia. Tanto os atores amadureceram, os personagens também, e isso é nítido pra gente. Já vou avisar aqui pra vocês que esse vídeo não vai ter spoilers, quer dizer, vai ter spoilers, tá? Pra ninguém reclamar depois, então cuida aí com os spoilers se você não quer tomar spoilers. Bom, então vamos começar falando sobre o episódio 1 da série, o Retorno a Cousins, né? Essa parte introdutória da série. Esse clima inicial fala sobre como o episódio começa reintroduzindo a atmosfera da praia, mas com uma sensação mais madura e melancólica, né? Aqui na terceira temporada que eu digo. Os personagens em relação a Belly, ela acaba voltando mais introspectiva, não mais aquela Belly super surtada, com marcas mais emocionais, principalmente da Susana, da morte da Susana e do triângulo amoroso entre os guris das temporadas passadas. E os primeiros sinais ali de tensão entre o Conrad e o Jeremiah começam a acontecer, o que já deixa tudo muito abalado e a gente vê como a Belly tá ali de uma forma menos romantizada. A gente consegue notar isso tanto nas expressões, nos jeitos de fala. Claro que ela não perde a essência da Isabela, que ela é, né? Isabel que ela é, desculpa. Que eu tô acostumado a falar Belly que eu esqueço, né? Ela não perde essa essência, mas ainda assim a gente consegue ver que algo mudou. E a gente sabe os motivos pelos quais mudaram, que a gente acompanha a vida dela, né? Um ponto forte a se falar aqui é que a fotografia continua linda, ela capta muito bem o clima de verão, mas as cores parecem agora um pouco mais frias, reforçando que a temporada vai ser mais séria. E a crítica é que essa introdução pra mim é um pouco lenta, mas ela serve pra contextualizar. Eu acho ela um pouco lenta por causa de alguns episódios que não me cativam tanto, mas vai muito de opinião pra opinião, né? A sua pode ser uma, a minha é outra, então não vem me julgar aqui e deixe suas opiniões aqui nos comentários pra gente conversar, discutir e ver o que a gente pode trocar de ideia sobre essa série, né? Agora, sobre alguns avanços de conflitos que a gente vai avançando durante a série. Algumas conversas entre a Belly e o Jeremiah, ela ganham peso, né? E a gente já percebe que eles estão mais próximos, se é que vocês me entendem. Mas não necessariamente em um clima de romance declarado. Só que o Conrad, ele acaba ficando mais fechado, mais misterioso, e o roteiro deixa algumas pistas de que ele tá escondendo algo importante, talvez ligado à família, né? E ali a gente tem uma dinâmica de grupo que o que acontece? As interações com os outros amigos, que mostram, né, como a temporada tá expandindo um pouco o núcleo, mas sem perder o foco do trio principal, que eu acho que é uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, tanto o Steven, tanto a Taylor, enfim, e agora a Simone, né? Simone é o nome dela, né? E um ponto alto que eu posso trazer agora já é que uma cena de diálogo, tem uma cena de diálogo que é muito tensa entre os irmãos, né? Os irmãos, que expõem muitas mágoas tristes, eles colocam pra fora e isso vai criando uma profundidade entre eles, sabe? A gente vai vendo e vai entendendo o que eles estão sentindo, quais são suas emoções, isso é muito legal. Mas como a gente elogia, a gente também tem que falar um pouco mal, né, gente? Nessa segunda temporada, eu senti que algumas falas, algumas atuações, né, pareceram meio forçadas. Como se eles estivessem ali, eu não sei, eles tentaram trazer entre tanta tensão, eu acho que eles tentaram, tanto drama, tanta tensão, eles tentaram trazer um pouco de comédia, mas acaba que não é comédia, são só falas, às vezes até nos momentos de tensão, as falas são muito feias, são muito forçadas, a Belly
extrapola muitas vezes, isso eu não gosto. Bom, então aqui na terceira temporada a gente tem ela bem mais intensa, com conflitos se acumulando e pequenas explosões emocionais. A Belly, ela começa a tomar decisões mais por impulso, sabe? O que afeta muito as amizades e alimenta muito alguns mal entendidos. E daí a gente também tem algumas conversas muito sinceras dela com a Laurel, né, que é a mãe dela, que mostra o quanto que elas ainda carregam o luto e a culpa, principalmente a Laurel. E daí a gente tem um cliffhanger ali que termina com algo que muda o rumo da temporada, que pode ser uma revelação sobre Conrad ou uma decisão impulsiva da Belly. E esse episódio realmente é aquele que te prende, que dá vontade de maratonar. Vocês me entendem? Bom, agora eu vou dar alguns comentários gerais sobre esses 5 episódios que a gente viu da terceira temporada, não contando esse último que foi o sexto, tá bom? O clima tá mais sério e mais maduro do que nas temporadas anteriores, isso é fato. Só que os personagens, eles também mostram muito crescimento e também algumas recaídas emocionais, né, e que torna tudo mais humano, menos o que o Jeremiah faz pela Belly. A trilha sonora continua sendo um dos pontos fortes, conectando muito os momentos junto com as emoções que os personagens estão sentindo, ao lugar e ao personagem em si, que cada um tem mais ou menos ali um estilo de música, e o ritmo começa mais devagar, mas ele vai acelerando a cada episódio, e embora tenha muito drama romântico, tem espaço também para conflitos familiares e muito amadurecimento. Eu espero que, assim, de coração, eu espero que o Jeremiah melhore, que ele fique um cara melhor, por causa que eu não apoio muito esse casamento, gente. Mas, me diz o que vocês acham aqui nos comentários, né? E agora algumas expectativas pro restante da temporada. Vocês acham que a Belly vai conseguir escolher o Conrad de vez, se tocar, ou ela vai completamente se afastar, cancelar o casamento e se afastar do triângulo em geral, né, do Conrad e do Jeremiah? E o que o Conrad tá escondendo? E se pode impactar todo mundo? Eu acho que pode sim, mas eu também acho, gente, que, falando agora sobre o Jeremiah, é que ele tá falando mais, tá mais aberto emocionalmente, mas as decisões dele estão completamente estúpidas. Então a temporada promete um final muito agridoce, talvez mais focado em um fechamento pessoal do que em um final feliz romântico, né? Então é isso, gente, deixem suas teorias pro resto da final da terceira temporada, né, aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei falar mais por cima, assim, mais geral, não me adentrei muito em momentos, em episódios, por causa que eu acho que 3 temporadas, né, é coisa pra gente falar, e espero que vocês também tenham gostado do vídeo. E acompanhem lá no meu Instagram e no meu TikTok, tem vários conteúdos sobre o verão que mudou minha vida, sobre a Belly, Conrad e Jeremiah, sobre qual time que eu sou, se eu sou time Conrad, time Jeremiah. Eu acho que nesse vídeo vocês já conseguiram notar que eu sou o time Conrad, apesar de no começo eu sou time na primeira temporada eu era time Cameron, na segunda eu fui time Jeremiah um pouco, todo o resto foi time Conrad, agora na terceira completamente time Conrad, apesar da série, né, querer nos levar pra time Jeremiah, mas é aquela coisa, né, porque quem traiu, né, Jeremiah? E é isso. Então, esses foram os meus comentários sobre a primeira, segunda e terceira temporada de Verão que Mudou Minha Vida. Eu vejo vocês semana que vem com mais um vídeo, tá bom? Todo sábado às 18 horas aqui no canal. Um beijo, tchau.